Mauro, vamos acender as luzes aqui por enquanto? Os irmãos faz tempo que não se veem, né? E aí chegam na igreja tudo desligado. Vamos olhar um pro rostinho do outro, né? Isso aí. Vamos acender as luzes aí, nós já desligamos. Mas vamos deixar aí acesa. Nesse momento vamos estar, enquanto nós aguardamos iniciar o culto, vamos estar orando. Senhor, meu Deus e meu Pai, nos colocamos nessa noite na Tua presença. Primeiramente, nós queremos Te pedir perdão, Senhor. Perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros, pelas nossas transgressões às Tuas leis, meu Deus. Perdão porque nós somos seres humanos, meu Deus, e muitas vezes, até sem saber, nós erramos, Pai. Mas nós queremos que nós temos um Deus misericordioso, bondoso, que há muita graça sobre as nossas vidas, meu Deus. Nós queremos Te agradecer, meu Deus. Queremos Te agradecer também, meu Deus, por esse período em que nós estivemos sem estar aqui na Tua casa, meu Deus. Nós estivemos cultuando nos nossos lares, mas hoje, para a glória e honra do Teu nome, nós estamos aqui, Senhor, diante de Ti, Senhor, nós podemos nos reunir, meu Deus. Que a Tua presença possa invadir esse lugar, possa invadir os nossos corações, meu Pai. Que nós possamos ser tocados e renovados, restaurados por Ti nessa noite, meu Deus. Que nós possamos sair daqui diferentes, Senhor. Que nós possamos sair daqui mais gratos, Senhor, dando mais valor à vida e a uns aos outros, meu Deus. Que nós possamos aprender mais de Ti nessa noite, meu Pai. Nós oramos pelas nossas saúdes, pela saúde da nossa família, meu Deus. Que o Senhor possa visitar o lar de cada um, Senhor. E até mesmo aqueles que não estarão aqui, mas que estarão assistindo, Senhor, pelas suas TVs. Que o Teu Espírito Santo possa tocar na vida de cada um, possa curar, possa restaurar, em nome de Jesus, possa tocar naquilo que nem os médicos podem, meu Deus, mas o Teu poder pode, meu Pai. Nós cremos, Senhor, e nós estamos aqui, Senhor, para Te adorar, para Te render graças, Senhor, para dizer que nós confiamos em Ti, Senhor, para Te adorar e dizer que não há outro, meu Deus. Nós viemos aqui para Te adorar, para Te render graças, meu Deus, para Te agradecer por tudo aquilo que Tu tens feito, mesmo sem a gente merecer, meu Deus. Mesmo sem a gente merecer, é o Teu Espírito Santo que tem nos despertado pela manhã, que tem nos acordado pela manhã, mesmo desanimados muitas vezes, mas o Teu Espírito Santo jamais nos deixa, jamais esquece de nós. Que nós possamos Te adorar com todo o nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, vamos nos colocar de pé, em nome de Jesus. É uma alegria poder estar aqui novamente, reunidos com vocês, embora em menor número, conforme foi prescrito, né, no retorno aos encontros das igrejas, enfim. E eu pedi para os irmãos acenderem as luzes, né, para se olharem, afinal de contas, fazia um bom tempo, né, que nós não nos reunimos. Então hoje estamos aqui. Eu gostaria que... Vem cá, Alexandre, do meu lado, mais uma vez. Os irmãos chegaram, foram se assentando, mas assim, agora você vai ter a liberdade, tá, como nós vamos fazer aqui. Eu sei que você foi para o teu lugar, ficou aí distante, ficou ali orando ao Senhor, mas você pode fazer isso aqui, ó, para cumprimentar essa pessoa linda que está do teu lado, ó. Vamos lá, Alexandre, vamos ensinar. Aí, ó, ok? Vamos fazer isso aí então? Sai do teu lugar aí, vai lá e diga, que bom que você está aqui, meu irmão. Isso, dá uma cotoveladinha de leve nele aí. Isso, maravilha.
É isso aí, né? Que maravilha! Não é essa situação também que vai nos impedir de olharmos nos olhos um do outro, de cumprimentarmos, mesmo que seja pelo cotovelo ou pelo pé, né? Nós podemos aí nos dar os cumprimentos. Glória a Deus. Queremos também saudar os irmãos que estão nos assistindo via YouTube, né? Estão ali online conosco. Tem o Malaquias, tem a irmã Guilmar, os irmãos ali de Caxias, os irmãos também ali de Dois Lajeados e também alguns irmãos aqui de Guaporé que não puderam estar presentes, que fazem parte do grupo de risco. Então queremos também dizer para vocês que estão nos assistindo que a presença do Senhor te envolva aí onde você estiver, a sua casa, a sua família, porque maior que essa pandemia é o nosso Deus. Amém, queridos? Glória ao Senhor. Gostaria então de ler um texto da palavra de Deus para nós darmos início então ao nosso culto dessa noite, que está em Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 25 e versículo 1, que diz assim: Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei e a Ti cantareis louvores, porque Tu tens feito grandes maravilhas e tens executado os Teus conselhos, que são fiéis e verdadeiros. Oh glória, amém, queridos? Olha que maravilha. Ó Senhor, Tu és o meu Deus. Amém? Põe a mão na altura do seu coração assim e começa a declarar: Senhor, Tu és o meu Deus. Diga, faça só a tua oração e diga: Senhor, Tu és o meu Deus, Senhor. Tu és o meu Deus, Tu és a minha força, Tu és o meu refúgio. Diga para Ele: eu estou aqui, Pai, para Te adorar, eu estou aqui para bendizer o Teu nome, Senhor. Comece a agradecer a Deus pelos cuidados da sua vida, agradeça a Deus pela sua família, agradeça a Deus pelo teu trabalho. Comece a declarar nesse instante que o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso e que Ele está no controle de todas as coisas. Declare: Senhor, eu posso até ter perdido o controle das coisas, a nossa nação, o governo, o mundo pode ter perdido o controle dentro dessa situação que pegou todo mundo de surpresa, mas o Senhor ainda continua no controle de todas as coisas. E por mais que estejamos vivendo, Senhor, a Tua vontade permissiva, ainda assim nós sabemos que quando a Tua vontade permissiva opera nas nações e no mundo inteiro, sabemos que ela opera com um propósito, e este propósito vai muito além do que podemos imaginar, pensar e até mesmo sentir. E nós entendemos que o Senhor não faz nada que não glorifique o Teu nome. O Senhor não faz nada na qual os joelhos não venham se dobrar e toda língua não venha confessar que só Tu és o Senhor. E nós queremos iniciar o nosso culto desta noite, ó Pai, a adoração dessa noite, Senhor, declarando a nossa certeza, a nossa confiança, porque se tem alguém na face da terra, se tem um povo na face do planeta Terra que pode se alegrar e pode viver com esperança nesse tempo, é a Tua igreja, porque temos um Deus soberano que domina sobre tudo e sobre todas as coisas, em tempos bons ou em tempos ruins. Tu continua sendo Deus e o nosso Pai em todo tempo, e nós Te aplaudimos e Te honramos com todo o nosso ser, com toda a nossa força. Aleluia, 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 aleluia. Vamos adorar o Senhor, irmãos, amém, e declarar que Ele é a nossa luz, Ele é a nossa salvação. Glória a Deus, aleluia. Diga ao Senhor: Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos,
e só nele. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Diga! Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Oh! Em breve ele virá. Te adoramos, Jesus, com essa nossa luz, a nossa salvação, e eu nada temerei. Diga! Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Tu és De todo louvor, de todo louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre. Levante as suas mãos e diga: só em ti, Senhor. Diga! Só em ti confiarei, eu nada temerei. em frente, Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. um dia voltarás Do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Diga o mais alto que você puder. Diga de novo: vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor. Só em ti confiarei, eu nada temerei.
ti eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu. Levante as suas mãos, feche os teus olhos e diga mais uma vez: só em ti, Senhor, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu. Você que está em casa, levante a sua mão e declare: só em ti, Senhor, só em ti, Senhor, só em ti, Senhor, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia, 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 oh, aleluia, 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 aleluia. Em meio a tudo isso, o apóstolo Paulo nos fala em Coríntios que nós não vivemos por vista, mas nós vivemos pela fé. Fala para a pessoa que está do teu lado: nós não vivemos por aquilo que vemos. As situações que circundam as nossas vidas, nós vivemos pela fé naquele que tudo pode. Oh, glória! O Rei da Glória vindo com o seu poder, a terra vai estremecer. Eu vejo a sua graça, perdoa, a terra vai então cantar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Diga a ele: Hosana.
nas alturas. Diga de novo, Hosana. Hosana, A tua igreja te adora, Senhor. Hosana nas alturas. Declaramos a tua majestade, a tua grandeza. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Te amo, meu Redentor, de todo o coração. Te exalto, meu Deus e Pai, a minha esperança está em Ti. A minha esperança está em Ti. A minha esperança está em Ti. Te aplaudimos, Senhor, neste lugar, Pai. Nossa esperança em Ti, Senhor. Nossa esperança está em Ti, Senhor. Queremos Te adorar, Senhor, com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Declarar, Senhor, a nossa gratidão e o nosso amor por Ti. Te adoramos entregando a Ti aquilo que é do Senhor. E com alegria, porque o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Por isso declaramos mais uma vez: Hosana ao Teu nome. Hosana nas maiores alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Aleluia. Amém, queridos? Pode tomar assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Como é bom poder adorar ao Senhor, exaltar o seu nome, sua grandeza, sua majestade. Amém, irmãos? Glória a Deus. Gostaria que os irmãos então acendessem as luzes, por gentileza, para que a igreja possa acompanhar na leitura da palavra. É uma grande alegria poder estar aqui novamente com os irmãos. E hoje, assim como o próximo domingo ainda, acreditamos que será ainda dessa forma, mas muito em breve voltaremos a nos reunir na nossa totalidade de igreja, e esse lugar aqui ficará pequeno. Amém, meus irmãos? Voltaremos a nos abraçar, voltaremos a sentar perto e a compartilhar daquilo que Deus tem feito na nossa vida e também através das nossas vidas. E é uma alegria poder estar aqui mais uma vez reunidos com vocês, olhando nos olhos de cada um de vocês. Até que vocês estão bonitinhos com as suas máscaras, né? Até que vocês ficaram bonitos, viu?
Amém, queridos? Eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 2. Perdão, este vai ser o segundo texto que nós vamos ler, mas vamos abrir agora no Salmo 50, versículo 15. Salmo 50, no versículo 15. E deixa aberto aí a sua Bíblia, o Salmo 50, no versículo 15. Bom, os irmãos me conhecem, minha esposa, meus filhos que estão aqui. Eu não sou muito fã de fazer coisas ao vivo, assim como nós estamos agora, né? Ao vivo pelo YouTube, enfim. Eu fico um pouquinho nervoso, né? Quem não fica, né? Vocês não ficam porque vocês estão de costa para a câmera, por isso que vocês não estão nervosos, né? Mas depois eu vou pedir para a nossa cinegrafista aí dar uma viajada aqui na nave da igreja, né? Para pegar um por um aí, depois vamos marcar vocês. Tá bom? Quantos apoiam essa ideia? A Tamara apoiou, que maravilha. Então, queridos, como eu disse para os irmãos, é uma alegria poder estar aqui com vocês mais uma vez, estarmos reunidos como igreja, porque somos sabedores de que cremos num Deus que vive e reina para todo sempre, e que tem o domínio de tudo na palma das suas mãos, ainda que no decorrer da história, no decurso do tempo, desde a criação do mundo, quando Deus colocou o homem no jardim, embora o homem, pela sua escolha, tivesse se desvirtuado, isso jamais significou Deus perder o rumo da história. Ele continua sendo o autor da história. Amém, amados? E esse é o tempo em que nós vivemos dentro da nossa história, 2020. Essa situação epidêmica, né, desse vírus que se alastrou praticamente em todo o globo terrestre. E isso veio de repente, pegou quase todo mundo, se não todos, desprevenidos. Pessoas não sabem como agir e não sabem nem como reagir, não souberam como agir e nem como reagir, mas cremos que os nossos governantes estão fazendo o seu melhor. Amém, amados? Mas dentro de tudo isso, nós podemos analisar algumas pessoas, se não todas as pessoas, e nós vemos que este é o momento de pensarmos e refletirmos, não apenas sobre nós, mas de como as pessoas estão se sentindo nesses últimos dias. Você já parou para pensar nisso? De como as pessoas estão se sentindo? Parar um pouco de olhar para nós, mas olhar um pouco para quem está do nosso lado, de como as pessoas devem estar se sentindo. Eu quero dizer para você que você hoje é um privilegiado de estar aqui nessa noite, para receber esta palavra, porque tem uma resposta do céu para você. A todos que estão nos assistindo também, eu quero dizer para vocês que tem uma palavra do céu para você, tem uma resposta de Deus para a sua vida. Pois bem, ao pararmos para analisarmos e refletirmos a respeito de como as pessoas devem estar se sentindo, de qual deve ser o sentimento das pessoas hoje. Se eu perguntar para vocês qual seria o sentimento de muitas pessoas hoje, eu acredito que você saberia me auxiliar. Então eu vou lançar essa pergunta aqui e você rapidamente compartilha aí do seu lugar. Como você acha que as pessoas estão se sentindo hoje, agora? Como vocês acham que está o sentimento das pessoas? Vamos lá. Oi? Oprimidas, que mais? Preocupadas, que mais? Com medo. Muitas pessoas nesse tempo devem estar se sentindo assim, oprimidas, como o irmão falou, né? Preocupadas, com medo, tendo um sentimento de ansiedade, sentimento de angústia. Umas até mesmo estão reflexivas com as suas vidas, outras estão demonstrando um sentimento de arrependimento, porque se sentem realmente vulneráveis nesse tempo, porque passam a refletir
dentro desta parada global que estamos vivendo, muitas pessoas pararam para perceber o valor que cada um tem na sua família e na sua casa. Alguns, porque infelizmente não é todos. Aquela mãe, aquele pai que outrora não tinha tempo para o seu filho, agora está tendo seu filho dentro de casa. Mas infelizmente algumas mães estão preocupadíssimas para que a escola volte logo, porque querem despachar logo os seus filhos. Então o sentimento das pessoas hoje está aflorando de uma maneira muito descomunal. Algumas preocupadas, ansiosas, outras temerosas, mas algumas arrependidas, porque estão vendo neste tempo, neste momento, estão sabendo extrair algo muito melhor para a sua vida. E com certeza, quando tudo isso terminar, muitas pessoas, acredito como eu e você, sairemos mais fortes, sairemos mais esperançosos, sairemos mais maduros, mais empáticos uns com os outros. Mas infelizmente, algumas pessoas passarão esse tempo e continuarão a mesma forma, a mesma pessoa. Mas dentro disso também, eu gostaria também de fazer uma reflexão com vocês de como também as pessoas devem estar reagindo. Primeiro eu perguntei de como as pessoas devem estar se sentindo. Agora, como as pessoas devem estar reagindo? Bom, algumas pessoas devem estar reagindo da seguinte forma: algumas pessoas estão dando lugar ao medo, estão se trancafiando. Algumas pessoas estão deixando a sua mente entrar num turbilhão, a ponto de perder a esperança e a ponto de dar falência à sua empresa. Algumas pessoas estão reagindo, negociando com as suas agências bancárias, estão negociando com seus clientes, estão negociando com os seus fornecedores a prorrogação, o prolongamento de alguns boletos. Algumas pessoas estão reagindo dessa forma, outras pessoas estão reagindo demitindo seus funcionários, outras pessoas estão reagindo com reclamação, com murmuração, outras pessoas estão reagindo colocando culpa em Deus, outras estão tentando achar algum culpado em meio a tudo isso. Pessoas estão reagindo dessa forma. Mas eu quero dizer para você, você que está me ouvindo aí e me vendo pelo YouTube, vocês irmãos que estão aqui, eu quero te dizer, embora esse sentimento esteja aflorando em muitas pessoas, essas reações até mesmo de suicídio, que eu fiquei sabendo, de alguns empresários que até mesmo se suicidaram, eu quero dizer para você que ainda há uma luz no fim deste túnel, e essa luz é Jesus. Eu quero dizer para você que nesse meio tempo em qual as pessoas estão demonstrando esse tipo de sentimento, estão demonstrando esse tipo de reação, eu quero dizer para você, se alegre, sabe por quê? Porque em meio a essas pessoas tendo esse tipo de sentimento e de reação, tem pessoas como eu e você, também quero acreditar em você nisso, que estamos não estamos reclamando, não estamos tendo sentimento de derrota, mas estamos tendo uma atitude, uma reação que todos deveriam ter nesse tempo. Sabe qual é a reação? Que eu creio que muitos estão tendo agora, a reação de clamar aquele que tudo pode. A reação, eu creio que tem muitos que estão tendo um sentimento de esperança em Deus. Muitos estão tendo uma reação de orar para Deus. Eu quero dizer para você que está me vendo, para vocês que estão aqui, se vocês fazem parte da classe dos murmuradores, da classe dos blasfemadores, das classes que estão apontando culpados em meio a isso tudo, na classe daqueles que não estão encontrando esperança em lugar nenhum, porque estão se decepcionando, estão frustrados, se você for as pessoas que estão dentro dessa classe, eu quero te dizer que infelizmente você pode passar esse tempo num maior tormento da sua vida, mas eu quero dizer para você que faz parte dessa classe, e eu quero convidar você a sair dessa parte de classe de murmuração, de desesperados. Eu quero convidar a você a entrar em uma outra classe, na classe daquelas pessoas que nesse tempo estão dobrando os seus joelhos, estão colocando a sua esperança não no seu dinheiro, mas colocando a sua esperança naquele que tudo pode. Eu quero convidar a você
a entrar na classe dessas pessoas que, mesmo sabendo que tem dinheiro, tem status, tem uma empresa estável, mesmo sabendo da sua posição social, a sua posição financeira, mesmo sabendo da sua posição, eles reconhecem a sua vulnerabilidade nesse tempo e depositam a sua fé, sua esperança e sua confiança em Deus, o Criador do céu e da terra. E é para você que faz parte dessa classe, que está clamando a Deus, é para você essa palavra. E de repente você não se encontra na classe daqueles que estão clamando, né? Você se encontra na classe daquele que está desesperado. Eu quero dizer para você que essa palavra também poderá ser para você, se você tomar posse da palavra de Deus nessa noite. O apóstolo João escreveu, e ele disse: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e ele era a luz que habitou entre os homens. E é esta luz que está brilhando hoje aqui, e vai brilhar muito mais através da sua palavra. A palavra de Deus diz no Salmo 119, no versículo 105, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, aquela que ilumina o meu caminho, aquela que ilumina o meu entendimento, aquela que me dá discernimento, aquela que me aponta a direção. Eu quero dizer para você, meu amado e minha amada, que estão aqui e que estão nos assistindo, há sim uma esperança para você. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, dentro disso, eu gostaria que você lesse comigo então o Salmo, capítulo 50, versículo 15. E dentro dessa palavra que você vai ler, eu quero dizer para você que o Senhor manda dizer a você que está colocando a tua fé no Senhor, a você que está clamando a Deus nesse tempo, Deus manda te dizer que há muitas promessas em sua palavra, mas eu vou começar com uma promessa, e é para você tomar posse dessa promessa de todo o teu coração. Salmo 50, versículo 15 diz assim: clama a mim no dia da angústia, clama a mim no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Esse é um tempo de angústia para muitas pessoas da face da terra, mas eu quero abrir um parêntese e já vou fechar. Esse tempo de angústia não se compara jamais a um tempo de grande angústia que se aproxima ali na frente. Um tempo de angústia que nunca houve no planeta Terra. Um tempo de angústia que nunca jamais houve e jamais haverá. E é logo lá na frente. Não sabemos o tempo, mas está escrito que logo ali na frente um tempo de angústia muito maior virá. Então essa angústia que estamos passando aqui, Deus apenas está nos lembrando e nos despertando, para que nós venhamos parar um pouco, refletir sobre a nossa vida, refletir naquilo que é eterno, porque as coisas que se veem são passageiras, diz a palavra do Senhor, mas aquilo que não se vê são eterno. E eu fecho o parênteses aqui, porque enquanto esse grande tempo de angústia não chega, eu quero dizer para você que nesse meio tempo há uma palavra de esperança para você, há uma palavra que vai fortalecer você, há uma palavra que vai restaurar você, vai restaurar totalmente a sua vida e vai te preparar, porque quando aquele dia chegar, a palavra do Senhor diz que Cristo virá sobre as nuvens, e Ele falou: quando vocês virem rumores de guerra, terremotos, pestes, levantai os olhos para o alto, porque a vossa redenção se aproxima. Oh, aleluia! Então fala para a pessoa que está do teu lado, do teu lado aí, diga assim, grita bem alto aí, quando tudo isso estiver acontecendo, diga para ela: erga seus olhos para o céu, porque a nossa redenção está bem pertinho. Aleluia! Glória a Deus, meus irmãos. Então, queridos, eu quero que você se aproprie desta palavra. O Senhor, através do salmista, então nos diz: clama a mim no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. A todos vocês que estão clamando nesse tempo,
que é um tempo de angústia, o Senhor, primeiro, Ele nos dá um conselho, uma direção. Ei, clama a mim, clama-me. O Senhor está te dando uma dica, meu irmão. Está angustiado, está desesperado, está preocupado, teu dinheiro não resolve, as pessoas que estão ao teu redor não resolvem, o governo não resolve, porque parece que há uma divisão, há um complô, que ninguém resolve as coisas, está assim. O Senhor manda te dizer nessa noite: clama a mim, diz o Senhor, e eu te ouvirei, eu te livrarei, diz o Senhor, e você me glorificará. Dentro desta palavra, eu gostaria de dizer também para você que em Jeremias capítulo 29, Deus não é um Deus que apenas se deixa ouvir. Deus não é um Deus que está apenas disposto a ouvir o nosso clamor, ao clamor dos aflitos, mas Ele é um Deus que muito mais do que ouvir o nosso clamor, escuta o que eu vou dizer, muito mais do que ouvir o nosso clamor, Ele é um Deus que se deixa achar e quer estar perto de mim e de você. Amém, meu irmão? É o que diz em Jeremias capítulo 29, versículo 12 e versículo 13. Diz assim: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. A você que se pergunta, aonde está Deus nessa hora? Está aqui uma direção para você. O próprio Deus falando através do profeta: então me invocareis, passareis a orar a mim, e me achareis, me encontrareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Você quer saber aonde Deus está neste tempo? Então busque a Ele de todo o teu coração, e Ele vai se deixar achar por você, e você vai ver aonde Ele está nesse tempo. Oh, glória! Dando continuidade então, dentro disso, eu quero mostrar a vocês, dentro de uma história, que resposta que Deus tem para mim e para você nesta noite e neste tempo. Agora sim, por gentileza, abra a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 23 e versículo 25, nós vamos ler. Êxodo, capítulo 2, versículo 23 ao 25. Olha que palavra fenomenal do Senhor. Essa é uma história muito tremenda, uma história dentre a qual Deus manifestou as suas maiores maravilhas e grandezas que a palavra de Deus registrou até o momento, assim como tantas outras, mas nenhuma se compara a essa. Êxodo capítulo 2, versículo 23 diz assim: decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram. E o seu clamor, o que diz ali? O seu clamor subiu até Deus. Olha que maravilha esse texto. Continuamos, versículo 24. Ouvindo Deus, quem que ouviu? Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Eu quero dizer para você que nessa noite, a você que está clamando, os olhos do Senhor estão sobre você, e Ele atentou para a tua condição. Aleluia! Deus manda te dizer nessa noite: os meus olhos estão sobre você. Deus manda dizer para você: eu ouvi o seu clamor, eu conheço a tua aflição, e eu vou agir em seu favor. Então aqui nós vemos o clamor de Israel. Agora no capítulo 3, você vai ver Deus respondendo. Olha o que diz no capítulo 3, versículo 7. Quando Deus então, Ele se revela a Moisés, e Ele tem uma conversa com Moisés, Ele dá algumas diretrizes para Moisés, e Ele diz assim: disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito,
Eu ouvi o seu clamor por causa dos seus opressores. Eu conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Aleluia! Ei, meu querido, o mesmo Deus que respondeu e atendeu ao clamor de Israel é o mesmo Deus que está aqui nessa noite, o mesmo Deus que te chamou pelo teu nome e que também está atento à sua vida e a tudo que você está passando. E dentro disso, eu quero continuar nesta reflexão, trazendo para você as verdades mais tremendas e grandiosas que eu encontro aqui na palavra do Senhor. No versículo 7 e no versículo 8, você vai ver que Deus usa 4 verbos, se não 5, dentro da última frase que ele completa. Deus usa 4 verbos aqui. Os irmãos estão entendendo até aqui? Deus usa 4 verbos, olha só que tremendo. Deus usa 4 verbos para expressar o quanto estava atento à condição do seu povo. E são eles, olha o que diz ali, ó. Eu vi, né? Primeiro verbo, ver. Segundo, ouvir, né? Segundo verbo, ouvir. O terceiro verbo, conhecer. Eu conheço. O quarto, por isso eu desci, né? Juntamente com o quinto, eu desci para quê? Qual o objetivo que o Senhor desceu? Para livrar Israel. E o que significa um verbo, meu irmão? Olha que tremendo. O verbo, na gramática ou na linguística, é a classe de palavra que, do ponto de vista semântico, contém as noções de ação, processo ou estado. Deus estava declarando a Moisés: ei Moisés, eu vi. Moisés, eu ouvi. Moisés, eu conheço. Moisés, por isso eu desci. Deus estava ali pronto para agir. Se não é que ele já estava agindo, pelo fato dele se revelar a Moisés, Deus já estava entrando em ação pelo seu povo. Que maravilha! Dentro desse contexto, você vai ver o que Israel estava fazendo no Egito. Deus fez uma aliança com Abraão, e Deus prometeu que da descendência de Abraão, uma enorme e grande nação se levantaria. Quando Abraão pediu provas para Deus, Deus então fez com que Abraão apresentasse um altar de holocausto em sacrifício. E então Abraão fez esse altar e ofereceu a Deus. Diz a Bíblia que Abraão então, ele dormiu, ele entrou num profundo sono. E ali ele teve um sonho ou uma visão, e ele viu o Senhor falando com ele. E Deus disse: Abraão, a tua descendência será um povo peregrino na terra. Eles habitarão numa terra estranha, numa terra que não é deles, mas eu preparei uma terra para eles. E eles, num período de 400 anos, 430 anos aproximadamente, eles viverão em escravidão. Mas no fim desses dias, eu virei e com braço forte livrarei o meu povo e cumprirei a minha promessa. Aleluia! Eu não sei se você está entendendo alguma coisa até aqui, mas segura aí, aguça o teu entendimento. Então, Israel estava vivendo esse tempo. A terra, havia seca na terra, havia fome na terra. Deus, através de José, fez com que o povo de Israel fosse até o Egito. Eu não vou entrar em detalhes, senão isso vai me tomar muito tempo. Então Israel foi com toda a sua família, e eles habitaram na terra de Gósen, no Egito. Depois o faraó, Jacó, né, Israel, que era o pai de José, faleceu. Depois de um tempo José morreu. Israel, a família de Israel começou ali a multiplicar. Saiu uma dinastia faraônica, entrou outra dinastia faraônica, e eles viram que Israel se multiplicava. Então eles ficaram com medo de vir algum inimigo invadir o Egito, e Israel, por ser numeroso, se aliasse a esses inimigos e pelejasse contra o próprio império egípcio. Então esse novo faraó, então ele decidiu escravizar Israel.
e durou um período de 430 anos de escravidão. Só para que você tenha uma ideia, foi um tempo de grande angústia, de escravidão, mas foi um tempo também em que eles clamavam ao Senhor, eles buscavam a Deus de todo o coração deles, a tal ponto que Deus então levantou Moisés, Deus se revelou a Moisés, e Moisés então foi o grande libertador de Israel. Então nós vemos aqui o clamor de Israel e depois a resposta de Deus, e eu quero então resumir aqui. Mas a maneira que Deus fala com Moisés é que me chama a atenção, e é aqui que eu quero que você raciocine comigo. Deus, quando se revela a Moisés, Ele deixou claro. O que eu falei? Deus deixou claro. Deus sempre vai agir com clareza na minha vida e na tua vida. Muitas vezes é nós que não compreendemos e não estamos atentos para entender, mas Deus sempre vai agir com clareza. Agora Deus ouve o clamor, e Deus se revela para Moisés, e começa a falar para Moisés: Moisés, eu vi o meu povo, eu vi a situação deles, e a primeira resposta de Deus que eu quero te dar nessa noite, porque o tema da mensagem de hoje é um Deus que responde ao clamor. Está aqui no versículo 7, diz assim: certamente eu vi a aflição do meu povo que está no Egito. Querido, Deus te trouxe nessa noite, e você está aí na frente do seu computador, o celular, vendo e ouvindo o que Deus falou para Israel através de Moisés. Deus manda te dizer nessa noite: eu estou te vendo, os meus olhos estão sobre você. Aleluia. Olha para quem está do teu lado e diga assim: os olhos do Senhor estão sobre você. Estenda a tua mão para Ele assim, de longe mesmo que você está, diga assim: os olhos do Senhor estão sobre você. Deus nunca perdeu você de vista, meu irmão. Deus nunca perdeu o seu povo de vista. O maior medo de um filho, sabe qual é o maior medo de um filho? O maior medo de um filho é ser abandonado por seus pais. Este é o maior medo. O segundo medo de um filho é o medo que os seus pais se separem. Mas um dos maiores medos de uma criança é ser abandonado por seus pais. O maior medo do ser humano, isso no contexto geral, segundo uma pesquisa, isso aqui é estatística, o maior medo do ser humano, sabe qual é? O de ser rejeitado. Este é um dos maiores medos do ser humano, de ser rejeitado. E em decorrência disso tudo, o cristão, como eu e você, o que eu disse? Em decorrência desse tipo de medo, até mesmo os cristãos estão sujeitos a sentir medo de se sentir abandonado por Deus. Sabe por que muitas vezes você acha que Deus te abandonou? Por causa desses sentimentos que muitas vezes nós vivemos. Nós muitas vezes vivemos sentimentos de abandono, abandono de amigos, abandono de parentes, abandono até mesmo de pai, de mãe. Então, em decorrência disso tudo, desses traumas, quando nós andamos com Deus, nós cremos em Deus, ainda assim o medo surge em nosso coração e nos sentimos abandonados. Mas o Senhor manda te dizer nessa noite: os meus olhos estão sobre você. Ele nunca perdeu você de vista, meu irmão. Ah, mas será que Deus ele não me abandonou porque eu pequei, porque eu fiz as coisas erradas, eu tomei decisões erradas, eu fiz escolhas erradas? Eu quero que você guarde no fundo do teu coração esta verdade que eu vou falar para você. Escute: Deus não nos ama apesar dos nossos pecados. Tem
Tem muito pregador que está por aí pregando automotivação e um monte de coisa. E essa é uma das maiores mentiras. Deus não te ama apesar dos seus pecados, como muitos dizem. Não, apesar do teu pecado, Deus te ama. Não, apesar disso, Deus te ama. Apesar daquilo, Deus te ama. Apesar das tuas falhas, Deus te ama. Ei, meu querido, Deus não te ama apesar dos seus pecados. Ele te ama porque Ele simplesmente te ama. E isso é inexplicável. Deus te ama não por causa de você. Deus não me ama por minha causa. Deus não me ama porque eu obedeço. Deus não me ama por causa disso em mim, desta qualidade em mim. Deus me ama porque a causa está nele. E a causa nele, que está nele, é o seu amor. E Ele nos ama desde a eternidade. Deus não nos ama apesar de, Ele nos ama porque Ele ama. Ele não nos ama por causa de nós. Ele nos ama porque a causa do amor está nele. Ele é o amor. Amém, meu irmão? Você consegue compreender isso? A Bíblia diz que Ele nos amou antes da fundação do mundo. O amor de Deus é eterno. Deus nos amou antes de nós virmos a existência. Salmo 139 revela isso. Antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, eu te amei, e eu escrevi todos os teus dias no meu livro. Aleluia! Então, meu irmão, guarde isso no teu coração. Deus te ama, porque a causa do amor está nele. Eu e você não somos a causa do amor dele, senão eu e você estaríamos perdidos. Mas Ele nos ama porque o seu amor é eterno. Ele nos ama simplesmente porque Ele nos ama, e isso é inexplicável. Deus amou o mundo de tal maneira inexplicável, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o primeiro recado que eu quero deixar para você aqui é que os olhos do Senhor estão sobre você. Ele disse para Moisés: Moisés, eu vi o meu povo. Segundo, ainda no versículo 7, na parte B do versículo, diz assim: eu ouvi o seu clamor por causa da sua aflição, por causa do seu sofrimento. Deus manda te dizer nessa noite que Ele ouviu o teu clamor nesse meio tempo que você se encontra, tempo de aflição, tempo de angústia, tempo de incerteza, tempo de não saber o que vai acontecer amanhã. Estoura uma coisa na televisão sobre nossos governantes, sobre como estão conduzindo as coisas, prefeito dos municípios junto com o Ministério da Saúde. Você não sabe como vai ser amanhã, como que vão agir, como que vão reagir, como é que vai trabalhar as empresas, como é que vai ser com os comércios, como é que vai ser. Ainda ouvimos aí, bom, eu não vou falar isso aqui porque me pediram confidência, então não posso falar, quase saiu, mas eu ia falar, mas não vou falar, mas logo vocês vão ficar sabendo. Pois bem, querido, Deus diz para Moisés: eu ouvi o meu povo e a sua aflição. Escute, como é difícil não ter ninguém para falar das nossas dores. Como é difícil não ter ninguém para compartilhar da nossa aflição. Passar, Vera, por um momento de sofrimento sozinho é 1000 vezes pior do que passar um tempo de sofrimento com alguém do teu lado, que pode te ouvir e que pode até ser empático e se compadecer com você. Viver, Marli, um momento de solidão, em momentos de sofrimento, é 1000 vezes pior do que passar esse tempo de sofrimento com alguém que presta atenção em você, que para ouvir você. E olha que coisa maravilhosa que Deus fala para Moisés: Moisés, diga para o meu povo que durante todo esse tempo de sofrimento, todo esse tempo de escravidão, diga para eles que eu ouvi
eu tenho escutado o seu clamor. Oh, aleluia! Israel, na sua escravidão, eles tinham os seus passos controlados. Tudo o que Israel fazia, todos os seus movimentos eram controlados. Mas tinha algo, Guilherme, que os opressores do Egito não puderam prender e nem controlar. Eram as orações de um povo que confiava num Deus vivo e verdadeiro. Israel era escravo, tinha restrições em tantas áreas de suas vidas, mas no quesito oração e clamor, ninguém conseguia pará-los. E eles muitas vezes se sentiram assim. Acredito, passou a primeira geração 100 anos, passou a segunda geração 200 anos, passou a terceira geração 300 anos, a quarta geração já passou e já está na sua metade, e eles achando que Deus não estava ouvindo. Mas Deus manda te dizer nessa noite: eu tenho te ouvido. Aleluia. Esse é um tempo, amado, em que muitas pessoas até mesmo têm receio de compartilhar das suas aflições, compartilhar dos seus medos, e só tem a Deus para clamar. Eu quero dizer para você nessa noite que nós temos um Pai que se compadece de nós, e por isso Ele nos ouve. Olha o que diz no Salmo 103, no versículo 13. Salmo 103, versículo 13. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos e sabe que somos pó. Você pode tomar posse dessa palavra, meu irmão. Aleluia. Olha o que diz: assim como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Essa é a segunda verdade que eu quero que você ouça. Israel estava aflito e clamando ao Senhor, e Ele, como um bom pai, se compadeceu do seu povo. E quando se revelou a Moisés, disse que Ele estava ouvindo o seu povo. Ei, recebe essa palavra: o teu pai tem te ouvido durante esses dias. E aguenta mais um pouquinho aí. Terceiro, Ele não apenas tem nos ouvido. Ainda no versículo 7, Deus diz assim: ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, e eu conheço-lhe o sofrimento. Sabe, Ele conhece aquilo que te perturba. Ele conhece a mais profunda preocupação que está no teu coração. Tem pessoas aqui no nosso meio, pessoas que estão nos assistindo, estão preocupados com o vírus, estão preocupados com a morte, estão preocupados com suas empresas, estão preocupados com seus funcionários, estão preocupados com a sua vida de amanhã, como vai ser amanhã, estão preocupados com seus filhos, estão preocupados com o seu futuro, estão preocupados com o futuro da nação, estão preocupados com os seus sonhos, estão preocupados com as promessas de Deus para a sua vida, estão preocupados com os seus projetos. Ei, aquilo que muitas vezes, Simone, aquilo que muitas vezes Priscila, aquilo que muitas vezes Daniela, né? Daiane, aquilo que muitas vezes Daiane, Sueli, Cristiano, aquilo que muitas vezes nós choramos no oculto, aquilo que muitas vezes nós seguramos com as nossas emoções e parece que vai explodir dentro do nosso peito, aquilo que ninguém vê, que ninguém sabe, Deus manda te dizer: Ele conhece, Marli, Ele conhece as tuas aflições. Ei, Carol, Deus manda dizer nessa noite: Ele conhece. Aleluia. Ei, às vezes quando eu me pego chorando na minha casa, escondido no banheiro,
muitas vezes sem ninguém saber, sem ninguém ver. Sabe o que me levanta? Sabe o que faz com que as minhas lágrimas sejam enxugadas? Sabe o que desperta e flora a minha esperança? É saber que eu tenho um Pai que conhece as minhas aflições. Não apenas conhece, mas Ele vê e Ele ouve a minha oração. Oh glória! Aleluia! Quarto ponto que eu quero compartilhar com você, eu já vou estar concluindo a reflexão dessa noite. Ainda está no versículo 7, no versículo 8, aliás. Deus diz assim: por isso desci, a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. A quarta verdade que eu quero deixar para você nessa noite, quando Deus diz para Moisés, por isso, Ele começa falando: eu vi, eu ouvi, eu conheço, por isso desci. Deus tomou uma atitude, Deus começou a agir. Deus nunca tirou os olhos do seu povo. Durante os 400 anos Deus estava com os seus olhos. Durante o período enorme Deus os ouvia. Durante o período das suas aflições Deus conhecia cada situação que Israel estava passando. Até que chegou o momento, chegou o kairós de Deus, o tempo exato. Então Deus desceu para livrar Israel. Sabe o que eu aprendo aqui? Que Deus nos fala também nessa noite, através dessa palavra, que é um princípio eterno, porque essa é a forma de Deus agir. A todo aquele que clama, a todo aquele que com humildade e reverência busca a sua face, principalmente aquele que é filho. Quantos são filhos aqui? Levante sua mão. Quantos são filhos de Deus, se tornaram filhos? Levante a mão. Quanto mais a vocês que são filhos. Então o que eu aprendo aqui nesta passagem, Deus dizendo para nós nesta noite: assim como eu desci para livrar Israel, eu começo a agir em favor da sua vida, da sua casa, do seu casamento, da sua empresa, do seu empreendimento. Eu começo a agir e a intervir em favor da tua vida. Você crê nisso, meu irmão? Você pode crer nessa palavra nessa noite? Ele virá e Ele socorrerá você, mesmo que preciso for operar as maravilhas e os milagres que Ele operou no Egito. E Deus não ficou só na falácia. Deus então, depois de ter enviado Moisés, Deus começa então com seus milagres. Deus transforma o mar vermelho, o rio Nilo em sangue. Deus envia piolhos, Deus envia saraivas de fogo, Deus envia pragas, Deus envia rãs, Deus envia treva para o Egito, Deus envia até mesmo a morte. E então o povo de Israel, ele é liberto. Israel começa a sair em liberdade rumo à terra que o Senhor estava lhe dando. Olha o que diz em Isaías capítulo 33 no versículo 10: e de uma forma extraordinária Deus livrou o seu povo das mãos dos egípcios. Em Isaías capítulo 33 no versículo 10, esta é uma palavra rema para você nessa noite, que está vivendo esse tempo que nós estamos vivendo, que está talvez desesperançado, preocupado, está ansioso. Olha o que Deus manda te dizer nessa noite. Por que eu ouso usar esta expressão de que Deus manda te dizer? Durante toda a semana eu estive em oração, buscando na presença de Deus uma palavra para a sua igreja nesse tempo.
e o Espírito de Deus ministrou na minha vida esta palavra. Por isso que com ousadia, como teu servo nessa noite, e como um profeta de Deus nessa noite, eu declaro a você, essas palavras não são minhas, mas são do coração de Deus, para você que está vivendo esse tempo. Receba em nome de Jesus. Isaías 33, no versículo 10, diz assim: porquanto, diz o Senhor, Isaías 33, versículo 10: eis que agora eu me levantarei, diz o Senhor, hoje mesmo me levantarei, agora serei exaltado. Oh glória, aleluia. O profeta Isaías escreve essa palavra vinda do próprio coração de Deus, mas quero crer que essa foi a expressão do coração de Deus em favor de Israel naquele tempo. Moisés, por isso eu desci para livrar o meu povo, como se Deus tivesse tomado posição e dito: eis agora me levantarei, diz o Senhor, hoje me levantarei e agora serei exaltado. E dentro de tudo isso, do livramento e do poder de Deus, depois que Israel escutou isso da boca de Moisés, antes, escute, antes de Deus mandar as pragas para o Egito e libertar o seu povo, no meio da aflição, Moisés entregou esta palavra a Israel, e olha como que Israel reagiu. Depois que Deus libertou Israel, abriu o mar vermelho, o exército de Faraó foi destruído, e chegaram no outro lado, Moisés cantou um cântico muito lindo. Miriam dançou com seu tamborim juntamente com as mulheres, e o povo celebrou a Deus. Mas antes disso tudo, no meio da aflição, antes de Deus mandar as pragas para libertar o seu povo, quando Moisés entregou essa palavra para Israel, que Deus iria libertar o seu povo, sabe qual foi a resposta de Israel? Capítulo 4, versículo 30. Aleluia, aleluia. Êxodo capítulo 4, versículo 30. Eu vou ler aqui. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os sinais à vista do povo. Versículo 31. E o povo creu, e tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, eles viram a aflição, se inclinaram e adoraram. Oh glória, amém meus irmãos? Quando Moisés entrega essa palavra, quando Arão, ele relata aos filhos de Israel, Israel crê. Essa foi a primeira posição de Israel, crer. Depois eles se inclinaram e adoraram, no meio da aflição. Antes de Deus trazer livramento, eles já estavam crendo na palavra do profeta de Deus naquele momento. Sabe o que significa crer? E que você possa tomar posse dessa palavra dessa noite. Eu sei que você poderá se inclinar e adorar como Israel fez, depois dessa palavra linda que nós ouvimos. Mas eu quero que você guarde a primeira ação de Israel. Diz a Bíblia que Israel creu. Sabe o que significa crer? Eu procurei muitos significados de crer, mas esse significado é um dos mais lindos. Crer significa considerar verdadeiro. Crer significa considerar possível. Quando Israel ouviu as palavras de Arão, Israel estava considerando verdadeiro que Deus o visitara e estaria pelejando em seu favor. Israel considerava verdadeiro e considerava possível o grande livramento que Deus os traria. Aleluia, amém meus queridos? Eu gostaria agora que você se colocasse de pé
Em nome de Jesus, gostaria de chamar os irmãos do louvor aqui rapidamente. Feche os teus olhos, curve a sua fronte. As mesmas palavras que o Senhor falou a Moisés acerca do que ele pensava e do que ele faria em favor de Israel, são as mesmas palavras que eu te entrego nessa noite em nome de Jesus. E o Senhor te diz: os meus olhos estão sobre você. Você nunca saiu das minhas vistas, diz o Senhor. Jamais se sinta abandonado. Os meus olhos estão sobre você. Eu ouvi o seu clamor por causa da sua aflição, do que você está vivendo, do que você está passando, o que você está vivendo e o que você está passando, o que você tem falado com os seus lábios, o que você tem orado e clamado diante de mim. Eu ouvi, diz o Senhor, e eu conheço, eu sei o que você está passando, eu conheço a tua aflição, eu conheço cada detalhe da tua tribulação, eu conheço. As pessoas que estão ao teu redor talvez nem imaginam o que você está sofrendo e passando, mas o Senhor manda te dizer que Ele conhece. E em último, por isso desci para livrar o meu povo das mãos daquilo que lhe oprime. O Senhor manda te dizer que Ele veio nessa noite em teu favor, meu irmão e minha irmã. Aleluia. Nós vamos adorar o Senhor mais uma vez, com um cântico que diz assim: eu vejo o Rei da Glória vindo com o seu poder. Eu vejo o Rei da Glória, eu vejo a sua graça, oh aleluia, os pecados perdoar. E eu convido você aí na sua casa onde você está, comece a falar com o Senhor agora. Você que está aqui, comece a falar com o Senhor, comece a colocar a tua vida diante dEle. Mas eu te peço que você faça uma oração de gratidão em resposta ao que o Senhor te trouxe nessa noite. Comece a agradecer: Senhor, obrigado, Senhor, porque os teus olhos estão sobre mim. Obrigado, Senhor, porque o Senhor ouve o meu clamor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor conhece as minhas aflições. Obrigado, porque eu sei que o Senhor começou a agir em meu favor. Oh, aleluia, aleluia. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Eu vejo o Rei da Glória vindo com o seu poder. A terra vai estremecer. Oh Deus, Tu és bem-vindo neste lugar. Eu vejo a sua graça, eu vejo a sua graça. Os pecados perdoa, a terra vai então cantar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Diga: Hosana.
meu coração, Deus. Limpa o nosso coração, Senhor. Limpa, Deus. Limpa o nosso coração, Senhor. Limpa o meu coração. Abre os meus olhos para que eu possa ver com o amor que tens por mim. Te amo. Queremos ser igual a ti, Senhor. Sim, quero ser igual a ti. Estamos aqui, Senhor, reunidos na Tua presença. Obrigado pela Tua palavra, pois Tu és o mesmo ontem, hoje e permanecerá o mesmo por toda a eternidade. A Tua palavra nos ensinou nessa noite: no dia da angústia, clame a mim e eu te ouvirei, te livrarei e Tu me glorificarás. E dentro da história do povo de Israel, nós vimos esta palavra se cumprir. Um povo que durante um período de escravidão e aflição buscou a Tua face, clamou ao Senhor. O Senhor veio com resposta, pois o Senhor é um Deus de aliança. Um povo que estava oprimido, escravizado. Esse é um tempo, Pai, em que a situação em que o mundo está vivendo está oprimindo muitas pessoas em toda a face da terra, mas que nesse tempo todos venham ouvir a voz do Teu Espírito falando em seus corações que é um tempo de clamar, é um tempo de voltar os olhos não para as coisas, não para o sistema financeiro, não para a política, mas é um tempo de voltar os olhos ao Senhor, que ouve o clamor dos aflitos e que transforma a nossa vida, que transforma toda a situação. Aquele que tem na palma de suas mãos o curso de toda a história. Que nessa noite, Pai, os Teus filhos voltem para os seus lares com a certeza de que o Senhor respondeu, que o Senhor não apenas vê a nossa aflição, não apenas ouve o nosso clamor, e não apenas conhece e fica na inércia. Não, Senhor, o Senhor é aquele que vê, é aquele que ouve, é aquele que conhece, e é aquele que age em favor daqueles que creem no Teu nome e na Tua palavra. Recebe o nosso culto dessa noite, a nossa gratidão e a nossa adoração. Nós queremos Te aplaudir, Senhor, honrar o Teu nome, porque Tu és o nosso Deus, Deus de esperança, Deus de glória, Deus de toda adoração. Aleluia. Vamos aplaudir mais forte, porque o nosso Deus é santo, Ele é digno. Meus amados, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, tenha uma semana abençoada. Escute, o nosso país ainda vai viver o melhor de todos os tempos. Todas as situações podem estar mostrando o contrário, mas há um povo nessa terra que está orando, que está diante de um Deus poderoso. Toda ação maquiavélica, espiritual que está por trás de tudo o que está acontecendo, embora muitas pessoas acham isso uma brincadeira, acham que não tem nada a ver. Não tem nada a ver? Pois vocês verão. Deus trará à tona, Deus trará à luz muita coisa que está em trevas e que o reino espiritual está se movendo, mas o nosso Deus entrará em favor da sua igreja, da nossa nação, das nossas famílias, e vocês ainda verão o melhor de Deus em nossa nação. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e a sua casa, em nome de Jesus. Amém, amados? Glória a Deus, aleluia.